Rio de Janeiro. Então, eu sempre tive coerência nessa condição. Esse era um time titular. E que muitos, para a Libertadores vai ser fraco. Nós vamos jogar. Então, e aí Libertadores você empata com o River no Rio, também vira um tumulto. Mas ganha do Emelec lá no Equador. Sim, mas aí o que te queria fazer é o seguinte questionamento. Queria te fazer a pergunta. Se fosse o inverso, ele seria horrível. Você ganha aqui e empata lá. Seria horrível. Por que seria horrível? Porque o tamanho... Porque o River, ao natural, ele, juntamente com o Flamengo, vai ganhar dos outros. Devem ser os dois que devem classificar. Porque na medida que você ganha do River em casa, seria um resultado quase que normal. Nós somos muito prejudicados pela arbitragem. Nós tivemos... Você acha mais razoável empatar com o River aqui e muito mais proveitoso tomar ponto do Emelec lá? As coisas como se deram e aconteceram foram muito mais aproveitáveis porque você quase que deixou um time que teve um investimento muito grande com o Emelec, uma pressão quase numa situação muito crítica. Entendi. Porque perdeu em casa para um concorrente direto. Você não está pensando nem em primeiro e segundo do grupo, você está pensando em se classificar. Em classificar. E aí você está eliminando o Emelec. Então hoje o Flamengo está numa situação, e que correu com a nossa liberação, com a nossa dispensa, exatamente numa situação muito cômoda na Libertadores. Porque há muito tempo não ganhamos um jogo fora. Há muito tempo não ganhamos um jogo fora. Nesse sentido, somos líderes do campeonato, da Libertadores, do grupo. Deve o River, eventualmente, agora na quinta-feira, ganhar, ao natural devem ganhar daquele outro time. Fica uma situação muito cômoda para os dois. É uma questão de você fazer o trabalho de casa e possivelmente... E disputar no saldo, alguma coisa. Não perder do River lá, né? Não, eu acho que vai chegar nessa última, da minha impressão, na última rodada... Os dois classificados. Os dois classificados. Esse deverá ser... Agora, Paulo, então assim, pelo que eu estou entendendo, você não tem nenhum arrependimento, nenhuma vontade de ter mexido nisso, aquilo, do que você fez como técnico do Flamengo. Das suas opções, das suas escolhas. Você, pelo que eu entendi, o Flamengo se precipitou na decisão que tomou depois de perder do Botafogo. Eu acho que sim. Eu acho que foi muito duro naquilo, pelos próprios números, tem mais de 70% de aproveitamento. Uma derrota com o Botafogo, nós ganhamos duas vezes o Botafogo, jogamos 6 a 7 clássicos, e o Botafogo tem um nível, tem torcida, tem a tradição. Você não vai ganhar todos os jogos. E quando nós enfrentamos uma fórmula esdrúxula, apesar do Flamengo ter sido campeão no passado, sim, não me compete a mim dizer, o meu gosto não seria dessa forma fazer. Você possibilitou um time, até então, o Botafogo, o quarto classificado, num jogo, num confronto direto, bastando uma vitória para nos eliminar. E foi o que aconteceu. O que eu pensei? Não me arrependo nada do que eu fiz. Tá? Nada do que eu fiz. Eu não vou esperar. Porque nós, no jogo anterior, nós jogamos com o Fluminense. Esperar, porque você disse que o empate era teu. O empate era meu. Eu não sei formar times, botar zagueiros, etc., 3 zagueiros, ou segurar um jogo com 3 ou 4 volantes. Eu não sei fazer isso. Você prefere perder a fazer isso? Não, eu não preferir sei perder fazer. é modo de... Modo de expressão muito forte. Lógico. Claro. Ninguém prefere perder. Mas se tivesse que fazer fazer tudo... Você não opta tudo de por novo, isso, para ganhar? Eu não opto isso. Eu prefiro tentar buscar a vitória e depois ver o resultado. Eu não sou um comentarista de resultado, cara. E não sou um palpiteiro também. Eu tenho que fazer o resultado. Então, é o que eu te digo. Eu sempre tive uma linha de coerência muito franca, muito objetiva. Como é que surgiu a escalação do Fluminense, contra o Botafogo, que tem muita perspectiva e muitas pessoas se agarram nesses detalhes? Completamente. Nós jogamos com o Fluminense antes, com o Fluminense com uma vantagem, acabou fazendo um gol, o Fluminense, numa bola parada, virou o primeiro tempo. Eu, no segundo tempo, o que eu faço? Eu pego o Everton, coloco na lateral esquerda, o jogo contra o Fluminense. Lateral esquerda. Nós tínhamos as rédeas do jogo, como eu sempre disse, nós sempre nos impusemos. O Fluminense tem um time difícil de você jogar, Belão muito inteligente, no contra-ataque, e nós tomamos conta do jogo, até mesmo antes de tomar o gol. Fez um gol de bola parada no final do primeiro tempo, deu uma casualidade,
E eu não esperei o segundo tempo. Eu coloquei o Everton de lateral esquerdo para colocar o Vinícius. Trouxe o Paquetá. E fiz muitas dessas substituições. Paquetá no meio. Todo mundo queria de titular o Vinícius. sempre. Porque até então ele foi decisivo na Libertadores. Eu não entendo o porquê, abre um parênteses para o Vinícius, eu não entendo por que um jogador com a qualidade de um Vinícius, tá, que pertence ao Real Madrid, ele tem possibilidade de decidir jogos, ele não pode sair jogando. Eu acho o contrário. Eu tenho que valorizar aqueles caras, aqueles meninos, aquela garotada, aquele jogador que tem possibilidade de ser titular efetivo do time. Decidir o jogo do primeiro ao 90º minuto e não só no fim do jogo. Fiz isso, entrou muito bem contra o Fluminense, entrou muito bem, de novo, ele já vinha entrando. Eu, para colocar o Vinícius, para dar uma ajeitada naquilo que eu acho que são os melhores jogadores, sempre tem que estar jogando. Tá? Tirei o Everton, puxei o Paquetá para o meio e coloquei o Vinícius. E o time rendeu o suficiente, empatou, criamos oportunidade, mas não vencemos o jogo. Fomos eliminados com empate. Veio o jogo com o Botafogo. Uma fórmula que te permite dar chance a um time que até então não tinha ganho mas que absolutamente estava lá. nada. Estava lá, todo mundo assinou e todo mundo topou. É a fórmula do campeonato, coisa que o Flamengo o ano anterior se aproveitou disso e foi campeão dessa mesma forma. Exatamente. Eu, particularmente, acho totalmente equivocada, mas era a fórmula. Vamos jogar o jogo. Vamos pro jogo. O que eu pensei? Eu estava com receio de tomar um gol, qualquer escalação que eu mantivesse, uma escalação que eu vinha colocando, a escalação que eu te falei, com o Ribeiro, com o Everton, e talvez depois querer trocar durante o jogo. Para correr atrás. Colocar um Vinícius, etc. Eu já tomei iniciativa. Porque todas as minhas Você escalou o time que você achou o time mais em condição de dominar o jogo e ganhar o jogo. O que eu fiz? Eu coloquei Pará. Estava vendo o programa de vocês anteriormente. Pará foi o cara que mais jogou num clube de futebol. Ano passado, isso? 5.500. Ou em todo o time. Na temporada do ano passado, 5.500 minutos ele jogou. Foi o que mais jogou. E outro? Foi o Arão, acho. Arão. Foi Arão. Eu estava vendo, deu a casualidade de estar vendo antes de. Porque nós estamos fazendo a comparação do quanto o cara joga lá, o quanto o cara joga aqui. Em número de. Então, para te ver que eu não estou tão errado assim, eu teve vários, levam comigo, bastante treinadores junto comigo aí nesse erro. Você não escalou esses 5.000 minutos. Entendi. Então, qual é que foi a minha ideia? Eu, para colocar o Vinícius lá na frente, eu puxo o Everton Ribeiro, tive que dar uma conversada, porque ele não gosta muito de jogar ali. Não gosta muito. Ele rende um pouco mais na frente, rende muito mais na frente. Mas eu, em função de ser um pouco mais agressivo na frente, o Vinícius, coloquei um marcador e liberei muito mais. A mesma coisa que você pensou com Rodinei e René, você pensou com Pará e Everton. Exatamente. O Everton, pela primeira vez, eu coloquei o time um pouco mais agressivo, saí da minha coerência um pouco e fortalecer um pouco mais o meio. Com Arão no lugar do Everton Ribeiro. Não que a torcida ou vocês da imprensa queriam isso, queriam aquilo. Não. Nada disso. Mas havia esse papo, né? Mas as decisões foram minhas, conscientes, com os meus jogadores. Porque eu, na hora que eu faço um time, eu sempre consulto e converso com os meus jogadores. Era isso que eu queria te perguntar. Você falou agora há pouco assim, o Everton não gosta muito de jogar de lateral. Eu me lembro, na primeira vez que você trabalhou no São Paulo, que rolava um papo em São Paulo assim, o Carpegiani escala um time, os caras não sabem que time que vai jogar, ele não sabe o time, os caras ficam bravos com o time, não entendem o time. Isso é conversa fiada. O Everton, mesmo um pouco mais contrariado por jogar de lateral, jamais diz assim, não quero jogar de lateral. Ou diz, eu vou jogar de lateral. Como é que é essa relação para você mudar, mexer num time? Primeiro, se o jogador, como eu sou franco com o jogador é muito franco comigo. Eu trato ele olhando nos olhos. Então, é um excelente profissional, te digo que é um grupo fantástico. Claro que as decisões são minhas, mas eu jamais vou colocar um jogador, eu não quero jogar, o jogador não joga. Sem bronca. Sem bronca, ele não joga. Eu modifico, porque eu acho a importância de um Everton para mim, o Everton Cardoso, é muito significativo. Ele jogou várias vezes durante os jogos ali,
Só que essa vez ele iniciou o jogo. Eu conversei com ele, se prontificou. Disse, não, professor, não tem problema, vou colaborar e coisa e tal, vou fazer o melhor. Tu fica tranquilo que essa é uma responsabilidade minha, não é obrigação tua de você